Ah, se os mortos falassem. Uma situação aterradora assombra mesmo o cemitério do Itacorubi. Túmulos, caixões violados. Alguns estavam abertos, outros quebrados. Há casos em que dá para ver os restos mortais dos entes queridos, sem contar os focos de água parada, um perigo e outros problemas que você vai ver agora na reportagem de Sérgio Guimarães. 3 caixões estavam jogados em uma das ruas do cemitério. Um pouco mais à frente, outro caixão. A cena constrangeu quem passou pelo local nesta segunda-feira. Eu acho uma falta de respeito, né? Porque em plena época de Natal, será que não tem um carro aí para botar e, né, para não deixar jogado, né? Podia ser um da gente também, né? Então a gente se sente mal, até constrangedor, né? Inicialmente nós pensávamos que eram 4 caixões jogados aqui no cemitério do Itacorubi, mas não. Caminhando pelo cemitério nós achamos mais um. Esse é o 5º. Está na parte dos fundos, bem perto do centro de zoonose, às margens da SC 401. Se não bastasse tudo isso, o mato toma conta de tudo. É difícil caminhar por aqui. O estado de abandono vai ficando pior na parte dos fundos. Um monte de sepultura aberta, aparecendo cadáver, os ossos, né? Caixões aí, ó, na frente de todo mundo, de criança, tudo. Pô, isso aí é muito desumano isso aí. Água parada por todos os lados. Um prato cheio para o mosquito da dengue. Encontramos ainda caramujo africano, causador de doenças graves. Sem falar na quantidade de barata e ratos. Funcionários que estavam no local e preferiram não gravar entrevista disseram que muitas pessoas invadem o cemitério durante a noite. O acesso é facilitado pelos fundos. Cenas lamentáveis no maior cemitério da capital. Além do estado de abandono, está superlotado, faltando vagas para novos enterros, além de todos os problemas já mostrados ao longo desta reportagem. Verdade, Serginho. Não é a primeira vez e pelo jeito não será a última em que nós vamos estar diante de situações constrangedoras, acima de tudo, e de risco à saúde pública. É questão sanitária também. Em outras situações, nós fomos ao vivo, fizemos reportagem, mutirões foram feitos. Será que essa situação não vai ser resolvida? Vamos ao vivo até lá conversar com o Paulo Miller, que está no cemitério e vai trazer as respostas da prefeitura. Tem solução ou não tem mais definitiva, Paulo Miller? Olha, Polito, muito boa tarde. Então a gente está aqui com o Alexandre Magno, ele que é chefe da divisão de cemitérios aqui de Florianópolis, para comentar sobre essa situação. Alexandre, muito boa tarde. Primeiro, o que aconteceu com relação a esses caixões abertos? Os túmulos foram violados? Houve violação de túmulos aqui no cemitério? O que aconteceu? Qual é a posição da prefeitura? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde aos telespectadores. Não houve violação de túmulo. O que acontece é que as pessoas, na verdade, elas não conseguem entender o funcionamento das ações aqui do cemitério. Quando uma família chega aqui para fazer um sepultamento e ela já é detentora de um jazigo aqui no cemitério, nós temos que retirar os despojos fúnebres, que no caso são os ossos daquelas pessoas, que vão identificados nesse saco de despojos, com um lacre, com um número de série. Esse saquinho ele vai para dentro do túmulo, com os despojos daquele familiar que havia sido sepultado, e os caixões eles têm que ser retirados para dar lugar a novos caixões que vão para aquela sepultura. Então o que aconteceu nesse final de semana? Em virtude de feriado de Natal, em virtude de efetivo, né, esses caixões eles foram retirados, ficaram ali e foram retirados hoje antes das 8 da manhã no horário de início de expediente do cemitério. A nossa administração, a nossa secretaria, não chegou nada a respeito de violação de túmulo. Mas com relação ali nas imagens que a gente exibiu agora, mostra que ainda tinha restos mortais desses ossos e roupas ainda dentro desses caixões do final de semana. Por que isso ficou exposto tanto tempo? Não eram roupas. Quando você vai fazer o sepultamento, quando um ente querido seu falece, se você vê o caixão ali na funerária, você vai ver que ele tem dentro dele o tecido que fica na lateral dos caixões e o tecido que reveste o fundo dos caixões. As roupas, elas são retiradas e colocadas junto com os despojos. Até porque, quando um parente pede para que a gente abra para saber se é uma maneira que aquele parente tem de identificar pela roupa que a pessoa sepultada usou no dia do sepultamento. Como que é feita a segurança aqui do cemitério? Vocês têm pessoas 24 horas aqui para cuidar, até para evitar que o cemitério seja invadido e algum túmulo de alguma forma violado, já que violar um túmulo é crime, passível até de prisão?
Isso aí é a lei de vilipêndio a cadáver, né? É um crime passível de prisão. A administração do cemitério de Itacorubi, ela conta com a vigilância, que fica aqui todas as noites, ela é subordinada à Secretaria de Segurança Pública do município, né? Nós temos o vigia que fica aqui das 7 da noite às 7 da manhã todos os dias. Não teve nenhuma violação de túmulo, então foi isso exatamente o que tu explicasse que aconteceu. Eu acredito que não tem, até porque a Polícia Civil não nos chamou para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Eu acredito que se houvesse violação de túmulo, violação de cadáver, a Polícia Civil deveria ser acionada e nós não recebemos nenhum chamado. Então, eu afirmo que até aonde temos conhecimento administrativo, não nos chegou nada a respeito desse assunto. Uma outra situação que tem mudado aqui no cemitério que a gente percebe é a questão com relação ao lixo, né? A gente veio outros dias aqui, a questão de mato, hoje a gente percebeu uma situação já um pouco mais diferente, né? Se vocês puderem dar uma olhada ali, ó, isso aqui é de sábado e domingo. O cemitério em si não consegue produzir essa quantidade de dejetos. O que acontece? Eu gostaria até de fazer um apelo, já que a rede é muito assistida e o programa tem muita credibilidade, para que as pessoas que venham no cemitério se utilizem das lixeiras que nós temos. É comum nós vermos aqui, não são todos, a gente não pode generalizar, mas é comum nós vermos o munícipe vindo até o cemitério, fazer a limpeza do túmulo do seu ente querido que está aqui e colocar os sacos nos cantos, pegar o lixo do seu próprio túmulo, do túmulo do seu parente e colocar na frente, entende? Então o nosso pessoal acaba, ao invés de despender o tempo para fazer a manutenção do cemitério, tendo que ficar fazendo essa limpeza que, se cada um fizesse a sua parte, nos ajudaria bastante. Só para a gente encerrar bem rapidinho, só uma outra dúvida. O cemitério tem câmeras de segurança ou não? O cemitério não tem câmeras de segurança ainda, tá? Estamos fazendo um processo interno para a gente ver como é que a gente vai fazer a colocação, quantas são, né? Então todo o levantamento está sendo feito. Alexandre, obrigado pelas informações. Então é isso, Polito, essa situação, essa é a posição da Prefeitura aqui com relação ao cemitério de Itacorubi, né? Infelizmente os caixões estavam ali, essas cenas elas se espalharam, mas como o Alexandre, que é o gerente aqui do cemitério, falou, não houve realmente violação de túmulo.